Olá para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Rodrigo Pastli e junto com o meu amigo Gustavo Couto, a gente quer mostrar a você um questionamento que a gente se fez em relação aos dados do Covid. Como que a gente poderia observar de outra forma essas informações, esses dados, para que a gente pudesse tratá-los e gerar informações para hospitais e gestores da área pública, tá? A ideia foi o seguinte: pegamos como exemplo os dados dos Estados Unidos, porque são dados relevantes, já que os resultados são rápidos, né? São dados de forma rápida, praticamente no dia você tem informação se existe uma contaminação ou não pelo Covid. Então o gráfico que você está vendo aí no momento é um gráfico onde a gente tem um número de testes realizados que já tinham resultado pelos casos positivos identificados diariamente nos 56 estados e territórios que são monitorados lá nos Estados Unidos, onde a fonte é, a gente está vendo aqui embaixo no gráfico, covidtracking.com, Data US Daily, você consegue achar esses dados. Então a ideia aqui era mostrar que nos Estados Unidos existe sim uma tendência em se testar grande parte das pessoas, a maior parte da população possível, e a gente consegue ver que a gente consegue abranger mais pessoas. A gente vê com isso aqui, ó, que o número de casos identificados vem se permanecendo constante nos últimos meses, mês e meio, um mês, tá? Então, diariamente, basicamente são identificadas a mesma faixa de pessoas com o Covid, e com isso a gente consegue ver que talvez essa seja a taxa de contaminação que pode se ter nos Estados Unidos. Então, pegando esse número, a gente foi e fez uma comparação em relação aos dados de Nova York. A gente consegue perceber também que em Nova York existe já uma estabilização e até uma diminuição no número de casos positivos identificados, enquanto que o número de testes feitos ele vem variando, porém ele tem uma tendência positiva bem leve, tá? Enquanto que o número de identificados ele vem caindo nos Estados Unidos, lá em Nova York, tá? Então, puxando esse número, né, vendo também os números de morte, a gente consegue ver que de mortos, né, por conta do Covid, a gente consegue ver que nos Estados Unidos você está tendo uma variação, né, que você tem alguns ciclos, e em Nova York a gente tem uma queda, onde hoje a gente está observando algo em torno de 134 no dia 15 de maio, 134 mortes foram registradas, e se Deus quiser vai chegar a zero, tá? Perceba também que a gente colocou aqui no dia 20 foi feito o lockdown lá em Nova York. Então uma pergunta que fica é: o lockdown está fazendo efeito, uma vez que a gente foi percebido, né? Foi feito a partir do dia 20 de março, fevereiro, perdão, não, 20 de março, e percebeu-se apenas depois de quase um mês esses números caírem, tá? E começaram a caírem como tendência. Então, uma pergunta é se o lockdown está funcionando, a outra é se estaríamos ficando mais fortes, se o nosso sistema imunológico estaria ficando mais forte e conseguindo suportar esse novo vírus, ou também se os tratamentos que estão sendo utilizados e propostos pelas equipes médicas e os remédios usados para combater estariam fazendo efeito. Ou até outra parte, né? uma outra visão, se está tendo uma subnotificação das mortes em Nova York. São questionamentos que a gente se faz. Recentemente, o governador de Nova York deixou a sua impressão dizendo que estava chocado que mais de 80% das pessoas internadas hoje lá em Nova York estavam em casa fazendo lockdown.
Então, por isso que a gente se faz a pergunta se o lockdown está realmente fazendo efeito, apesar dos números conseguirem mostrar que pode ser que haja sim uma relação de que esses números de morte estejam caindo por conta do lockdown e também o número de casos identificados, tá? Uma vez que só a partir, como comentei, de mais de um mês existe uma tendência de queda da contaminação. Bom, pegando o número de casos que a gente verificou, identificados, e o número de testes foram realizados, a gente sugeriu um indicador que é a taxa de casos positivos identificados por resultados obtidos dos testes para o Covid. Então a gente percebe que tanto em Nova York quanto nos Estados Unidos, depois do dia 28, lá para o dia 29 de março, começou uma tendência de queda. Por quê? Porque existiu sim, no caso dos Estados Unidos, um aumento no número de testes realizados e a estabilização do número de casos identificados, tá? Então, seria essa a estabilização da curva de contaminação. Isso indicaria para nós o quanto estaria sendo contaminadas as pessoas, né, em sua maior parte, estatisticamente. Como é que isso pode ser utilizado pelos hospitais? É saber que se naquela região eu tenho 200 testes realizados, em torno, nesse caso de Nova York, hoje, quer dizer, ontem, 7%, em torno de 7% das pessoas testadas estão contaminadas. Então a gente consegue tentar prever para o hospital o quanto que um determinado hospital, numa determinada região, numa determinada cidade, ele pode fazer, ele pode receber, né? Ele pode tentar ver o quanto ele consegue suportar de entrada de pacientes em seus domínios. E a gente vem vendo que Nova York é uma das cidades que vem decaindo da taxa de contaminação. E é um número que pode ser utilizado, é um indicador que pode ser utilizado sim para poder tentar ver o fluxo de entrada de pacientes nos hospitais, tá? Então, sabendo quantos testes foram realizados e tendo o número de contaminados para gerar essa estatística, a gente sim consegue tentar usar essa taxa, esse fluxo de contaminação de pessoas contaminadas para a entrada nos hospitais e depois até nas UTIs. E a gente consegue prever se haverá algum problema ou não para aquele hospital, tá? Então, em Nova York a gente tem hoje uma taxa de 7%, chegando bem próximo à média nacional americana, a taxa nacional americana, que é de 6,9%. Tá? Então perceba também que à medida que a gente foi aumentando o número de testes, não precisou parar para passar mais tempo para perceber que começou a haver uma queda nessa taxa de contaminados por teste realizado. Perceba que Nova York chegou a ter até 100%, então isso significa que a cada teste realizado uma pessoa estava contaminada, né? E hoje não, em torno de 14,5%, a cada 14 testes realizados uma pessoa está contaminada no estado de Nova York e também nos Estados Unidos. Então, pegando esses mesmos valores, já que a gente tem esses mesmos números, indicadores, já que nos Estados Unidos a gente tem um volume grande de dados para a gente trabalhar, e trazendo isso como exemplo para a realidade de Minas Gerais, Minas Gerais realizou até dia 15, ontem, 15 de maio, em torno de 300 testes por dia, né, nos últimos 15 dias, né, variando, claro, aqui tem essa variação. Porém, o que está acontecendo? Eu fiz a atualização desses dados hoje, eu peguei a atualização do site www.saude.mg.gov.br/coronavírus/painel, onde até o dia 13 eu tinha outras informações. Então esses dados foram atualizados. Hoje o governo de Minas Gerais está apenas contabilizando os casos positivos para o Covid. Ele não está mais considerando os testes que foram realizados que deram
como negativo, ou seja, o número de testes realizados é igual ao número de casos identificados. Isso para nós é muito ruim, porque você não tem a possibilidade de trabalhar com a previsão dessa taxa, né? Basicamente você fez um teste, essa pessoa vai estar contaminada e pode ser que ela vá para o hospital. Então isso é algo que torna muito difícil. Um dos motivos, conversando com algumas fontes, é que vários laboratórios no estado de Minas Gerais, talvez até no Brasil também, eles estão evitando notificar, né, fazer o registro de quando o resultado dá negativo, por conta da alta burocracia. Isso foi o que foi relatado, da alta burocracia para você fazer este tipo de notificação. Então, eles estão se afastando de fazer essa notificação, eles não estão notificando quando um caso dá negativo, tá? Então, essa era a curva que eu tinha até o dia 8 de maio de Minas Gerais, onde a gente havia uma variação aqui, zero, basicamente quase não havia feito testes, depois saiu alterando, e até o fim de semana passado a gente tinha assim, uma evolução chegando a perto de 100%. A gente sabe que hoje existe um problema de subnotificação em Minas Gerais, então faz sentido desse indicador estar chegando a 100%, tá? Então basicamente aqueles que estão chegando no hospital já estão com os sintomas e com isso já estão sendo identificados. E hoje essa é a curva, tá? Que de acordo com os dados de Minas Gerais, dados oficiais do banco de dados dele, da fonte que está aí embaixo, está aqui embaixo, tá? Você pode conferir, com a atualização do dia 16/5, basicamente esse número é 100%, ou seja, para cada paciente que eu faço o exame, eu tenho identificação de positivo. Então, a minha pergunta que fica assim, primeiro, por que foi mudado o banco de dados, né? Os outros dados não eram confiáveis? O número de testes realizado é baixo e a gente tem e são todas subnotificações, tá? Então, o que eu quero deixar como a afirmação desses gráficos que eu mostrei para vocês é o seguinte, que a gente precisa testar mais, a gente tem que testar mais para a gente poder ter amostras significativas estatisticamente, para que a gente possa gerar realmente informações e saber quem está contaminado com a doença, com o vírus, né, que pode desenvolver, chegar até a desenvolver a doença. Nós esperamos que não, né, de ficar internado, que isso é uma das piores coisas que a gente imagina para um ser humano, não conseguir respirar e está tendo que respirar por ventiladores mecânicos. Então a gente precisa testar onde é que estão os testes rápidos comprados por várias empresas e trazidos ao Brasil. Onde está o governo brasileiro, onde estão os governos estaduais, para que exista esse plano de ação, para que sejam testadas as pessoas, para que evitem os falsos negativos, para que a gente saiba realmente quais são os números reais, para que a gente possa tirar informações relevantes e aí sim poder tentar prever as situações dos hospitais e da população. Então, a gente sofre hoje com um problema muito grande, que é da confiabilidade desses dados. Claro que outros países também estão com esse problema, mas hoje no Brasil é extremamente complicado. A gente tem pessoas tentando fazer previsão com modelos de previsão. Samidana lá na Jovem Pan trazendo um modelo muito bacana aí de tentar prever quando é que vai ser o pico em cada cidade, de acordo com várias entradas que eles colocaram. Então a gente está precisando realmente são de dados confiáveis para que a gente possa ter noção do que está acontecendo no nosso país. E só assim a gente conseguir trazer e fazer as ações corretivas e preventivas para que isso não possa, né, acabe não se espalhando e matando mais e mais pessoas. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que você gostou do que a gente apresentou aqui, e são apenas reflexões que a gente vem fazendo com outros países e que a gente está tentando trazer para o Brasil, para que isso seja cada vez mais e mais difundido, disseminado e realmente entendido o que está acontecendo com o nosso país e esse vírus fatal aí que está nos prejudicando tanto, tá? Então, muito obrigado e
Espero que fique com essa reflexão você também, ok?